Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá. Preparado para quando ele voltar. A Voz da Profecia é um ministério de pregação do Evangelho das Boas Novas de Salvação. Esse ministério foi criado em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, exatamente com esse objetivo de anunciar ao Brasil e ao mundo de que a nossa esperança está no Senhor, de que Cristo virá sim para buscar os seus filhos. Nós estamos firmados na palavra de Deus. A Voz da Profecia, quando começou, foi o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. E por muito tempo, por muitas décadas, já tem, por meio aí das rádios, anunciado essa mensagem. Hoje nós estamos em todas as rádios Novo Tempo e muitas outras emissoras de rádio que gentilmente transmitem o programa A Voz da Profecia. Mas também agora estamos aqui na TV Novo Tempo, além, é claro, de todos os nossos programas estarem disponíveis na internet, especialmente através do NT Play. Se você deseja assistir programas anteriores, busque aí no NT Play e você tem todo o acervo da Voz da Profecia e da Novo Tempo para você assistir toda hora, todo o tempo que você desejar. Como é bom ter a sua companhia, como é bom estar com você mais uma vez. Eu quero mandar um abraço em especial agora para os nossos amigos que nos acompanham lá da África. Você que está em Angola, você que está em Cabo Verde, você que está em Moçambique, você que está em São Tomé e Príncipe, outros países, onde quer que você esteja nessa hora, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. No programa de hoje, além das músicas do Quarteto Arauto Rei, nós vamos ver também um lindo testemunho de alguém que errou, sentiu-se fraco e vencido pelo mal,
porém se arrependeu com sinceridade e confessou o seu pecado e foi não só perdoado, mas também transformado pela graça de Deus. E eu vou ter, na sequência, o prazer de compartilhar com você mais uma mensagem bíblica. Estamos juntos no ar, o programa A Voz da Profecia. Sou o rapaz Davi, com sua funda em mão. Sou o rapaz Davi, rapaz de oração. Sou o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, 5 seixos pra se tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio ao chão. E o gigante veio ao chão. Veio ao chão, sim, veio ao chão. Sou o rapaz Davi, Sou o rapaz Davi, com sua funda em com sua mão. funda em Sou mão. o rapaz Davi, Sou o rapaz rapaz Davi, de oração. jovem de oração. Sou o rapaz Davi, Sou o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Sou o rapaz Davi, 5 seixos já se tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio E o gigante veio ao gigante, 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 O gigante veio, 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 veio. veio ao E o gigante veio ao chão. Sou adventista que eu me lembro desde que nasci, mas porém era assim, igreja no sábado, domingo desbravadores e depois eu continuava nas minhas atividades lá com meus amigos. A partir dos 19 anos, 18 eu me alisto, já estava muito mais com o pé lá fora da igreja do que dentro, né? A juventude, os caras que serviam comigo, eles traziam, olha, é o seguinte, 80, para você passar a noite sem dormir, tome esse café com conhaque. Eu entro como cabo no tiro de guerra, mas eu saio como na pior unidade. Porque eu comecei a querer acompanhar essa galera de beber, de fumar, uma série de coisas assim. Nesse processo todo, eu conheço a minha esposa, eu caso e, infelizmente, eu não abandono essa vida. Mas Deus trabalha de uma forma interessante que a minha esposa, ela torna-se adventista. Minha mãe dá estudo para ela na época da gestação do meu filho e tudo mais. E ela se batiza, ela continua a criar os meus filhos dentro da igreja e eu ainda continuo nessa vida de boemia, de sexta-feira, de bar, de tudo assim. Mas eu perdi coisas muito importantes de relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, por conta do álcool. Até porque você já chega bêbado, você às vezes chega só para dormir. Você não pergunta como está, você não brinca com o filho. E eu tive esse déficit, eu paguei por isso. Hoje eu tenho uma distância ainda com o meu filho, porque nesse momento que ele precisava de um pai amigo, de um pai que brincava, ele tinha um pai que se trabalhava muito e quando não estava trabalhando, ele entregava o seu tempo para o álcool. Sexta-feira era o dia que eu chegava um pouco mais sapecado, vamos dizer assim, um pouco mais alto com o álcool. E quando eu cheguei em casa, meus filhos estavam me esperando. E meus filhos olham para mim e falam assim, meu pai, nós vamos nos batizar. Que eu me via num caminho todo torto, no caminho no fundo do poço, e eu via meus filhos falando assim, olha, eu vou permanecer caminhando com Deus. Eu resolvo, naquele momento, perto de onde eu moro aqui, estava tendo um evangelismo, né? Eu não conhecia a questão da graça.
Eu conhecia a questão da lei, eu não conhecia a questão da graça. Aí eu começo a ver algumas coisas sobre isso. E meus familiares, meus pais, ninguém sabia dessa decisão. Os únicos que sabiam dessa decisão eram minha esposa e meus filhos, de que eu ia voltar e batizar com eles, eu ia entrar. Toda a minha família estava feliz por saber que meus filhos iam ser batizados, né? E no dia esperado, que estava na igreja com toda a minha família, todos vieram ver os meus filhos ser batizados, eu fico um pouco emocionado. E eles estavam todos lá, aí de repente eu entro no corredor junto com meus filhos para o tanque batismal. A surpresa no rosto dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus tios, enfim, todo mundo que estava lá, de me ver entrar no tanque novamente e sentir a misericórdia de Deus, o abraço de Deus, de me aceitar de volta. Dá mais uma chance. Quando o Davi fala assim que não tem lugar mais profundo que você possa estar, ou que você possa chegar, não tem esse lugar que Deus não te alcance. Eu sou testemunha disso. Não tem. Deus vai te alcançar. Como é bom sentir o carinho, o perdão, a bondade de Deus. Eu gosto de dizer que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Louvado seja por isso o nome do Senhor. Significa com isso dizer que há perdão para todo pecador. Tudo que Deus precisa é que nós nos arrependamos, que nós confessemos nossos pecados, que nós clamemos por sua graça e misericórdia e Deus age, Deus perdoa. E Ele não só nos livra da culpa do pecado, mas também do domínio da força do pecado. Deus tem poder para dar a todo pecador uma nova vida. Por isso, glorificado seja o nome do nosso maravilhoso Deus. Eu estou aqui nas minhas mãos com essa revista especial, A Procura da Verdade. Esse é um presente da Rede Novo Tempo para você. É um guia de estudos da Bíblia. Você já tem esse material? Provavelmente não. Se você desejar tê-lo, é só pedir que a gente lhe manda. E olha aqui, é completamente gratuito. Sim, nós temos aqui uma rede de apoio, de colaboradores, pessoas que creem no ministério, no trabalho da Novo Tempo e ajudam financeiramente para que a Novo Tempo possa se manter, possa crescer e possa enviar materiais como esse para você gratuitamente. Nós chamamos carinhosamente essas pessoas de anjos da esperança. São os anjos da esperança que têm contribuído para que esse material possa chegar gratuitamente às suas mãos. Quer tê-lo? Entre no site biblia.com.br. Ali você pode fazer o pedido da sua revista. Outra opção é você telefonar para a gente em dia útil e horário comercial nesse telefone que está aí na tela. E ainda você tem a opção do WhatsApp. Assim você pode mandar mensagem para a gente agora mesmo. Número 12982440077. Diga: eu quero a revista A Procura da Verdade. E nós vamos mandar para você esse lindo material, esse guia de estudos da Bíblia. Hora do intervalo aqui, como sempre acontece nesse momento, mas é rapidinho. E eu já vou voltar e nós vamos pensar na história do rei Davi, a grande história de Davi. O título: A Fraqueza do Forte. Fica aí. Já estou de volta com você, este é o seu programa A Voz da Profecia. Temos já alguns meses tido aqui a série Gente como a Gente, pensando em personagens bíblicos, pessoas citadas nas Santas Escrituras, umas que dão um bom exemplo para a gente, outras que nem tanto, mas com todas nós podemos aprender alguma coisa. E hoje, como você já viu aí, nós vamos pensar um pouco na história do magnífico rei Davi. A fraqueza do forte. Mas antes, posso orar com você? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, nas Tuas mãos nos colocamos. Em entendimento da Tua palavra nós pedimos, Senhor. Que o Teu Espírito nos acompanhe e nos guie agora. Oramos pedindo-Te por Tua bondade e graça, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, você ouviu o quarteto cantar aí, não é? Sou um rapaz Davi. Esses meus amigos são magníficos. As crianças gostam muito dessa música, mas não só as crianças, não é? Nós também, jovens, adultos, idosos, todo mundo gosta dessa música que nos faz lembrar que mesmo sendo pequenininhos, se confiarmos no Senhor, nós podemos vencer os grandes gigantes que aparecem pelo nosso caminho. Davi foi o terceiro rei de Israel. Eu digo isso porque ele sucedeu Isbosete, que era filho de Saul, que reinou por apenas 2 anos. Mas, sem dúvida, Davi, ele foi o primeiro rei de Israel em importância, tanto que a bandeira de Israel tem como símbolo a estrela de Davi. Davi, diz a Bíblia, que era o filho mais novo de Jessé. O pai dele, Jessé, tinha 8 filhos. Eles viviam em Belém de Judá. E na infância e na adolescência, Davi ele cuidava das ovelhas do seu pai e tocava a sua harpa. Ele era um pastorzinho de ovelhas e também usava a sua harpa para louvar a Deus. A sua história começa a ser contada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. É claro que vou pensar aqui com você apenas em alguns momentos da história de Davi e mesmo assim, de maneira assim, bem resumida. Está escrito que quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé e ungí-lo como futuro rei de Israel, substituindo o rei Saul, quando Samuel chegou à casa de Jessé e pediu para que os filhos dele lhe fossem apresentados, assim que Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, que era alto, bonito, Samuel pensou assim: certamente esse é o homem a quem Deus escolheu. Mas Deus disse assim para Samuel: Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. E Deus disse assim: Samuel, saiba que Deus não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E aí, Eliabe passaram os outros 6 filhos de Jessé, e nenhum deles Samuel viu a indicação de Deus para ungir. Então Samuel disse assim para Jessé: mas os seus filhos todos já passaram? Você não tem mais nenhum? E Jessé disse: olha, o meu filho mais novo está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel disse: então traga aqui. E está escrito que quando Samuel viu Davi, Deus disse para Samuel: esse é o homem, esse é o meu escolhido. E Samuel ungiu o jovenzinho Davi, que era um mocinho de boa aparência, ruivo, pastorzinho de ovelhas. E quando Samuel unge Davi, está escrito que o Espírito Santo passou a estar nele, a habitar nele. Davi foi ungido naquele dia como rei de Israel, mas ele continuou sua vida normal. Ele assumiria o trono no futuro. Bom, na sequência da história, o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele vivia muito angustiado, porque ele havia se afastado de Deus. Estava com o seu coração vazio de Deus e por isso vivia momentos muito tensos, muito difíceis, muita angústia. Saul certamente sofria um grande peso de consciência, porque ele sabia que estava transgredindo em muito a vontade de Deus. E aí, quando Saul ficava assim muito angustiado, ele se acalmava com música. E alguém sugeriu a Saul que mandasse chamar Davi, o filho de Jessé, para vir tocar sua harpa para ele, a fim de acalmá-lo. É claro que em tudo isso estava a condução de Deus. Então Davi veio de Belém para estar na presença de Saul, e ele tocava a sua harpa quando Saul ficava agitado, e assim o rei se acalmava. Mas você certamente conhece a história. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E foi sobre esse momento que o quarteto cantou agora há pouco. Os irmãos de Davi estavam em batalha contra os filisteus. Jessé pede a Davi que vá visitar os irmãos, e quando Davi chega ao acampamento lá onde estão os soldados do rei Saul, inclusive seus irmãos,
Davi vê um gigante filisteu desafiando os soldados de Israel, o gigante Golias. E ele diz assim: qual de vocês vem lutar comigo? Se eu, porventura, vencer vocês, vocês serão escravos dos filisteus. Mas se algum de vocês, algum soldado de Saul, conseguir me vencer, nós, os filisteus, seremos escravos de vocês. Só que os soldados de Saul, inclusive o rei, os irmãos de Davi, todos tremiam nas bases. E Davi, nessa hora, disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus de Israel, do Deus vivo? E Davi se dispôs a lutar contra o filisteu. Você conhece a história? E ele foi lá apenas com o seu cajado de pastor e com uma funda, uma espécie de estilingue que ele usava para proteger o rebanho, para proteger as ovelhas. Quando Golias viu Davi, disse assim: mas afinal de contas, por acaso eu sou um cão, um cachorro, para que esse cidadão aí, esse sujeito aí venha com um cajado na mão contra mim? E Davi olhou para o filisteu e disse assim: você vem contra mim com escudo, com lança, com suas armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. E Davi disse assim: saiba que hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Corajoso, hein? E aí Davi lançou uma pedra certeira na testa de Golias, que caiu tonto, e Davi pegou a espada do próprio Golias e o matou. Foi uma vitória extraordinária, algo espetacular. A partir desse dia, Davi se tornou um líder militar. Davi se tornou o guarda pessoal de Saul e o líder do seu exército, e um líder muito bem sucedido. Davi fez amizade com Jonatas, que era filho de Saul. E a Bíblia diz que Saul passou a invejar Davi e persegui-lo, apesar de Davi ser tão bom para ele. Mas Saul estava afastado de Deus e no seu coração ele começou a sentir inveja, ciúme de Davi, passou a perseguir Davi, queria matá-lo. Davi fugiu. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul, porém, por mais de uma vez ele evitou fazer isso, porque ele dizia assim: como eu posso fazer algo contra o ungido do Senhor, contra o rei que foi ungido pelo Senhor? Saul se afastou de Deus e numa batalha contra os filisteus ele morreu. E a partir daí Davi tornou-se rei da sua tribo, a tribo de Judá. 7 anos depois, ele se torna rei de todo Israel. Davi, já como rei de Israel, ele conquista Jerusalém, a cidade dos jebuseus, e faz de Jerusalém a capital do reino, conhecida até hoje como a cidade de Davi. E Davi reinou por mais 33 anos. Davi tornou-se um homem poderoso, um homem vitorioso. Pense num líder carismático, num líder bondoso, num líder justo. Na semana anterior nós pensamos a respeito de Neemias, não é? E nas qualidades de Neemias como um grande líder. Pois eu quero dizer para você que Davi também foi um magnífico rei. Davi era um líder com muito carisma, era um homem muito bondoso e muito justo. Mas você sabe, ninguém é perfeito. A Bíblia não esconde a fraqueza dos seus heróis, porque eles eram gente como a gente. Davi, ele não resistia a uma mulher bonita. Ele tinha muitas esposas, muitas concubinas. Também por isso teve muitos filhos e, consequentemente, muitos problemas familiares. Se uma mulher só já dá problema, imagine muitas. Se um marido só já é difícil para você, mulher, suportar, imagine se tivesse muitos. Davi, com muitas esposas e, consequentemente, muitos filhos, teve muitos problemas. Davi tinha alguns filhos violentos, difíceis. Ele chegou a ver com tristeza 3 deles morrerem. Davi sabia liderar a nação, mas tinha dificuldade para conduzir sua vida pessoal e especialmente sua família. E às vezes eu fico pensando o que adianta ter sucesso no trabalho e fracasso em casa.
Quantas pessoas são bem-sucedidas na vida profissional, porém vivem tristes em relação à vida pessoal, à vida familiar. Se eu estou falando agora para alguém que vive esse drama, que o Senhor tenha compaixão de você. Que o Senhor lhe dê sabedoria para colocar as coisas em ordem e priorizar na sua vida Deus. E em segundo lugar, a sua família. Terceiro lugar, o seu trabalho. Repito, que adianta ter sucesso no trabalho e fracassar na vida familiar. Deus tenha compaixão de você, Deus abençoe você e a sua família. Eu quero ir com você ao segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Esse é o capítulo mais triste da história de Davi. Seu pecado, adultério e assassinato. Davi, certo dia, está escrito, andando pelo palácio, pelo terraço do seu palácio, ele viu uma mulher bonita tomando banho. E ele perguntou, quem é aquela mulher? E lhe disseram, olha, essa senhora é casada com Urias, soldado do seu exército. E mesmo sabendo que era uma mulher casada, Davi mandou chamá-la ao palácio e a levou para os seus aposentos e se deitou com ela. Adulterou com Batseba. Algum tempo depois, ele recebe no palácio a notícia de que Batseba estava grávida. E aí Davi se desesperou. Ele não queria que ninguém soubesse que ele havia engravidado essa senhora casada. Então ele usou uma estratégia. Ele mandou que chamassem Urias, o marido da mulher, que estava já há algum tempo no campo de batalha. E Urias veio. E quando Urias chegou, Davi disse, como é que estão as coisas lá na batalha? Como é que está a guerra? E Urias deu um relatório e Davi disse, ok, então pode ir para casa. Urias foi, mas não foi para casa. Urias, está escrito, ele se deitou junto ao portão do palácio, junto com os guardas do rei. E no dia seguinte disseram para Davi, olha, Urias não foi para casa. Urias passou a noite lá, junto ao portão do palácio. E Davi mandou chamar Urias e disse assim, mas ei, por que você não foi para casa há tanto tempo que você está fora? É claro que Davi queria que Urias se deitasse com sua mulher para imaginar que o filho seria dele e não do próprio Davi. Urias disse assim para Davi, veja que coisa, ele disse assim, Senhor rei, como eu poderia ir para casa, deitar-me com a minha mulher, se os meus companheiros estão lá no campo de batalha, dormindo ao relento em campo aberto? Eu não me sinto digno de fazer isso, uma vez que meus companheiros estão lá em circunstâncias tão difíceis. Uau, que homem, hein? Que homem digno, sério, solidário, impressionante. E aí Davi ficou ali sem saber bem o que fazer e resolveu oferecer um banquete para Urias. E a Bíblia diz que ele embebedou Urias. E quando Urias já estava bêbado, Davi disse assim, ok, agora vá para casa. E o homem de novo não foi. Dormiu outra vez junto ao portão do palácio. Então Davi, sabendo disso, no dia seguinte escreveu uma carta para Joabe, que era o seu comandante do exército. E disse assim, Joabe, coloque Urias na frente da batalha. Quando os inimigos se aproximarem, deixe Urias sozinho para que ele morra. E ele selou a carta e entregou nas mãos do próprio Urias e o mandou para a guerra. Que coisa, hein? Um erro premeditado, fraudulento, criminoso. E Urias foi, entregou a carta para Joabe, o comandante do exército, e Joabe fez conforme Davi havia lhe orientado. E assim Urias morreu. E Davi tomou Batseba, a viúva, como sua esposa. Você lê isso na Bíblia, ouve essa história e pensa assim, mas que sujeito, hein? Lembre-se, Davi era gente como a gente. Qual de nós é digno de jogar pedra nos pecadores, uma vez que todos nós também somos pecadores? Nenhum de nós é digno da salvação e do perdão de Deus, mas Deus nos perdoa por sua infinita graça e bondade, louvado seja o nome do Senhor. Mas é verdade que nós temos que ser confrontados com os nossos pecados, até para que nos arrependamos e abandonemos o pecado. Mas as consequências a gente sempre sofre.
Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Eu já marquei aqui na minha Bíblia e vou mostrar para você. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. O título da minha Bíblia está assim: Natã repreende Davi. Eu vou contar a história de maneira resumida. O Deus que tudo vê, ele enviou Natã, o profeta Natã, a Davi. E Natã chegou para Davi e disse assim: olha, rei, havia numa determinada cidade 2 homens, um que era muito rico e tinha muito gado, muitas ovelhas, e um outro pobrezinho. Ele era tão pobre que sua única posse era uma ovelhinha, a única que ele conseguiu comprar. E essa ovelhinha ele criava dentro de casa, na companhia dele e dos filhos. Um dia, chegou àquela cidade um visitante e foi se hospedar na casa do homem rico. O homem rico pegou aquela única ovelha que o pobrezinho tinha e a ofereceu como alimento para o seu hóspede. Em vez de pegar do seu rebanho de muitas ovelhas e muito gado, ele pegou a única ovelha do pobrezinho e a sacrificou para oferecer ao seu hóspede. E Davi, que era um homem muito justo, nessa hora ele já se manifestou e disse assim: esse homem deve morrer. Ora, que absurdo isso! Como pegou a ovelhinha do homem pobre e a sacrificou para o hóspede dele, esse homem deve morrer. Então, nessa hora, Natã olhou nos olhos de Davi e disse assim: esse homem é você. Que coragem, hein? Que coragem dizer isso para o rei. Um homem de guerra, um homem de espírito forte, de mão poderosa e pesada. Um homem que sabia responder a uma agressão sem covardia. Natã, o profeta de Deus, diz assim: esse homem é você. Eu costumo dizer que os homens enganam e são enganados, mas Deus a ninguém engana e por ninguém é enganado. Natã disse assim: por que, rei, você fez isso? Você fez o que é mal aos olhos do Senhor. O Senhor que lhe deu o trono de Israel. O Senhor que lhe abençoou com tanta prosperidade, por que você fez isso? Você fez o que é mal aos olhos do Senhor, você matou Urias, tomou a mulher dele por esposa, você adulterou com ela. Agora, rei, saiba que a espada jamais se afastará da sua casa. As consequências do seu erro serão inevitáveis. Diante dessa colocação de Natã, quando está confrontando Davi com o seu próprio erro, eu quero ler agora 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Está escrito assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Quando Davi ouve Natã fazer essas colocações, repreendê-lo, imediatamente Davi diz: pequei contra o Senhor, sem evasivas, sem desculpas, direto e claro: eu pequei, eu errei, o erro foi meu, eu estou consciente de que eu errei. E Natã, da mesma forma que foi direto ao apresentar o erro de Davi, agora ele diz assim: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem prazer em perdoar o pecador. Quando o pecador admite seu pecado, quando o pecador não fica dando desculpas, não fica transferindo a sua culpa para outros, quando o pecador com simplicidade e humildade confessa seu pecado, Deus tem prazer em perdoá-lo já, de maneira imediata, porque o nosso Deus é rico em misericórdia. Davi ouve uma sentença de misericórdia e restauração, fruto da graça divina, porque lembre-se disso, Deus nunca deixa de perdoar quem se humilha e confessa. O prazer do nosso Deus é perdoar e não condenar. Lembra que Jesus disse: há alegria no céu por um pecador que se arrepende, porque Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ou acredite, todo pecado é odiado aos olhos de Deus.
mas todo pecador é amado. Lá no profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11, está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Sabe por que não? Porque Deus sabe que o ímpio morre perdido. O ímpio é aquele que rejeita a graça de Deus, o amor de Deus, por isso morre sem Deus, morre perdido. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus é que o ímpio se converta e viva. Sim, e viva não só esta vidinha aqui de 70, 80, 100 anos, mas viva, experimente, desfrute a vida eterna. Quando Deus nos repreende, Ele nos repreende porque Ele nos ama. Deus mandou Natã repreender Davi com o objetivo de salvar Davi. A repreensão de Deus é como a obra de um cirurgião que corta para curar, que fere para salvar. Lembre-se disso, o objetivo final de Deus para mim, para você, é que nós tenhamos vida eterna. E nós obtemos a vida eterna quando nossos pecados são confessados, quando nós clamamos a Deus por sua misericórdia, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, aquele que morreu em nosso lugar. O grande objetivo de Deus para todo pecador é que o pecador se converta e viva, que o pecador mude a sua direção, deixe de andar na direção contrária a Deus e passe a andar na direção de Deus, para que em Deus possa encontrar vida e vida eterna. Davi pecou, e quantas vezes nós também pecamos. Eu sei que quando falo a respeito de pecado, eu estou falando de algo que para muita gente nesse mundo não existe. Alguns dizem assim, não, essa coisa de pecado, isso é bobagem. Tudo bem que alguém pode cometer uma fraqueza, ter algum tipo de desvio, um vacilo aí na vida, mas esse conceito de pecado é algo ultrapassado. Isso tem a ver com crenças limitantes. É coisa de gente fanática, de gente alienada. Pois eu quero dizer para você que o mundo pode pensar como quiser, mas para Deus o pecado existe sim. O pecado, na sua expressão original no grego, a palavra hamartia, significa errar o alvo, seguir na direção contrária. Pecado é desviar-se, é transgredir e não fazer caso da lei de Deus, da vontade de Deus. Quem vive no pecado está errando o alvo, está indo na direção contrária, na direção errada. Você compreende? O pecado nos separa de Deus. O pecado nos põe em condenação de morte. Na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, está escrito assim, o salário do pecado é a morte. Por que o salário do pecado é a morte? Porque o pecado, como já disse, nos separa de Deus, nos põe em oposição a Deus, em direção contrária a Deus, é por isso que o pecado mata. Não é que Deus fica chateado conosco e nos mata. A questão é que o pecado nos separa de Deus, que é a fonte da vida. Nós fomos criados para a vida e vida eterna, para a imortalidade. Mas separados de Deus em função do pecado, estamos condenados à morte. Sem Deus não existe vida. Não existe vida eterna para quem não está ligado a Deus. Você compreende? É por isso que o salário, a recompensa, o pagamento final pelo pecado é a morte. A morte nos separa de Deus. Eu posso dizer que o pecado nos desintegra interiormente. E sabe, eu digo isso com base aqui no Salmo 32. Eu vou apresentá-lo rapidinho para você. Salmo 32, esse é um salmo de Davi. Esse salmo foi escrito por Davi exatamente depois de ter cometido o seu pecado. Por cerca de 1 ano, Davi tentou ocultar, ele tentou negar seu erro. O Salmo 32, então, foi escrito após o pecado, após a sua confissão, após ter recebido o perdão de Deus. Eu vou ler aqui nos versos 3 e 4, está escrito assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Veja, Davi falando do seu sofrimento enquanto ele escondeu o seu pecado.
o quanto que ele sofreu. Ele está falando aqui das consequências do seu erro, sofrimento físico, mental, sofrimento espiritual pelo peso de sua consciência. E agora no verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Oh, bendita hora quando Davi parou de negar, de esconder, de ocultar seu pecado e resolveu confessar ao Senhor. Ele confessou e foi perdoado. E olha a felicidade dele aqui no começo do Salmo, versos 1 e 2, bem-aventurado ou feliz, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Só os que são perdoados, eles têm a alegria da salvação, eles têm a paz pelo perdão de Deus. Olha como o Salmo termina, verso 11, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Justos são aqueles que são perdoados por Deus, são justificados por Deus. Eles não merecem, mas são alcançados pela graça de Deus. Eles têm a coragem, a humildade de confessar seus pecados, por isso são perdoados. E agora eles exultam, eles se alegram. Como resultado do perdão de Deus, você tem paz, você tem alegria, você tem esperança, você tem a certeza da sua salvação. A graça de Deus é restauradora. Ela purifica, ela lava, ela limpa o pecador. A graça de Deus nos dá o direito e o poder para termos uma nova vida. Se alguém está em Cristo, você conhece. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. São palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Eu repito, se alguém está em Cristo, é nova criatura, Paulo diz. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por isso que eu digo para você, o Senhor não só nos perdoa pela culpa do pecado ou pela condenação causada pelo pecado, o Senhor também nos livra e nos abençoa, ajudando-nos a sairmos da escravidão, do domínio, da opressão do pecado. Deus dá uma nova vida para aquele que se entrega a Ele com sinceridade. Essa é uma hora boa, não é? Para você e eu corrermos para os braços do Senhor e clamarmos a Ele por sua misericórdia. Eu não sei qual é o seu erro, qual é a sua fraqueza, quais têm sido os seus pecados. Eu sei dos meus e eu sei que eu preciso correr para o Senhor e confessá-los e pedir a Deus que tenha compaixão de mim e me ajude. E eu peço a você, faça o mesmo. Tenha coragem, tenha humildade de diante de Deus, chamar o seu pecado pelo nome, confessá-lo e clamar a Deus por misericórdia. Acredite, Deus tem prazer em ouvir essa oração e atendê-la. Sabe, uma coisa que me impressiona muito mais em relação à história de Davi, eu já vou mostrar aqui para você, é que há um texto aqui na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, palavras do apóstolo Paulo, em que ele se refere a Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus. Paulo estava pregando em Antioquia e ele diz essas palavras que estão registradas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22. Paulo diz assim, e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo diz que Deus, referindo-se a Davi, diz essas palavras, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
E você me dirá, mas como, pastor, depois de ter adulterado, ter assassinado, como Davi pode ter sido homem segundo o coração de Deus? Ouça isso, o desejo do coração de Davi era servir ao Senhor, era fazer a vontade de Deus. E ao errar, Davi, ele confessava com humildade e sinceridade seus erros. O verdadeiro caráter de uma pessoa não se revela por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e dos atos costumeiros. Certamente é assim que nós seremos julgados por Deus, não por um ou por outro ato, mas por nossa história de vida. Lembre-se, Deus vê o coração. Davi errou feio. E certamente não só nesse episódio mencionado na Bíblia em relação ao adultério com Betseba e o assassinato de Urias, certamente ele cometeu outros erros na vida, mas ele confessava seus pecados e recebia perdão de Deus. Por isso Davi morreu salvo em Cristo. E eu pergunto, e você? Você também tem errado, não é? Claro, todos nós. Quantas vezes nós também pecamos, nos desviamos do alvo, nos afastamos de Deus, seguimos na direção contrária a Deus. Mas, meu amigo, minha amiga, enquanto há vida e o Espírito Santo está convidando, há perdão e poder disponíveis, oferecidos por Deus para todos nós pecadores. Por isso, insisto, confesse seus pecados. Aproveite que a porta está aberta. Aproveite que Jesus ainda está intercedendo no santuário celestial e há perdão para todos quantos queiram. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, João diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu lhes escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se algum de vocês pecar, lembrem-se, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Isso não é lindo? Meus filhinhos de João. Eu gosto de chamar as pessoas de filhinhos, eu aprendi com João. Várias vezes nos evangelhos e nas suas epístolas pastorais, ele se refere assim à igreja: meus filhinhos, estas coisas lhes escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se algum de vocês pecar, não se esqueçam, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus lhe abençoe. Se você tem pecado, corra para Jesus, confesse a Jesus, clame a Jesus que lhe perdoe e lhe ajude a vencer o pecado, a ter uma nova vida. Lembre-se, eu digo isso sempre, a graça de Deus é perdoadora, mas também é santificadora, é libertadora, é transformadora. Deus dá uma nova vida para aqueles que confessam seus pecados e perseveram buscando a Deus, andando na direção de Deus. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe restaure, que o Senhor lhe ajude, que o Senhor lhe perdoe. Vamos ouvir Arautos do Rei. Senhor, eu te peço, tenho andado tão distante, nessa hora reconheço, fui insensato, aceitar-me agora, Senhor. Quero ser teu por onde eu for. Eu sou um fraco pecador. Tu és meu grande Salvador.
Senhor, eu suplico, ser meu guia nesse instante, que eu me afaste do perigo, guia meus pés tão vacilantes, que tua graça e teu favor sempre me envolvam, ó meu Senhor, que eu nunca esqueça do pastor que me buscou com tanto amor. Toda vez que você ora com sinceridade, clamando a Deus por misericórdia, haverá perdão para você. Lembra que os discípulos perguntaram a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar os nossos semelhantes? 7 vezes? Jesus disse 70 vezes 7. Com isso, Cristo estava dizendo assim: haverá sempre perdão disponível quando o arrependimento é verdadeiro, é genuíno. Louvado seja o nome do Senhor, porque nosso Deus é rico em misericórdia. E eu quero ler só um versinho com você antes da gente orar. Palavras de Davi, Salmo 51, verso 10. Esse verso muita gente sabe de cor. Davi, na sua oração, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, como eu gostaria de voltar à minha infância, aos dias da minha juventude, quando eu era tão simples, um pastorzinho de ovelhas no meio lá do campo, cuidando das ovelhas do meu pai e tocando a minha harpa, inocentemente glorificando, louvando o teu nome, ó Deus, ajuda-me a ter um coração puro. Faze um milagre, Senhor, que eu volte aos anos da minha inocência, ao tempo da minha inocência. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, me ajude, Senhor, a ser puro e me manter puro, a continuar firme na direção do Senhor, vivendo os propósitos do Senhor para a minha vida. Deus lhe abençoe. Que essa oração de Davi também seja a minha e a sua. E que Deus nos atenda por sua infinita graça, que Ele nos perdoe e nos transforme, que Ele nos dê forças para seguirmos nossa caminhada, até que a nossa vitória, pela graça do Senhor, seja completa. Deus abençoe você. Vamos orar juntos? Pai querido, eu te louvo, Senhor, nessa hora, na Tua presença, por me permitires, Senhor, abrir Tua palavra e apresentá-la a tantas pessoas, e eu te peço nessa hora, sobretudo por aqueles, Senhor, que se sentem mais fracos e oprimidos pelos seus pecados. Produz genuíno arrependimento no coração deles, Senhor, e concede a esses Teus filhinhos a coragem para confessar e abandonar o erro, o poder do Espírito Santo para terem uma nova vida. Eu te peço, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos para frente. No Senhor nós temos vitória. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, quando nosso coração é humilde e nós o buscamos com sinceridade. Que Deus lhe faça forte. Vamos para frente? A gente se vê semana que vem. Um abraço. Tchau.